alguns anos atrás, eu vim aqui para o IESB, eu dei algumas aulas lá na pós-graduação, lá no 609 Norte. E eu nasci em Brasília, mas cresci em São Paulo. E muito bacana estar de volta nessas condições, né? Então, o Bruno já fez muitos agradecimentos, mas eu queria agradecer vocês também, né, por terem vindo para prestigiar, né, ver a amostra. Tipografia é uma coisa que está em desenvolvimento, então não só ver a amostra, mas prestigiar nossas palestras também, né, o que a gente quer, de certa forma, dividir com vocês. Teoricamente, sim. Bom, eu vou aproveitar para continuar agradecimentos também, alguns a mais, né? Eu preciso agradecer ao Bruno, preciso agradecer ao Fábio e a Marina Shakur também, que acho que alguns de vocês devem conhecer, devem saber quem é. Eles, enfim, num processo ali de indicar jurados. Acho que agora deu, agora vai dar. Eles acabaram me convidando para fazer parte. Foi uma experiência muito bacana ter ido para o Chile, né, e participar desse projeto todo. E ainda é muito bacana, né, poder vir aqui, poder falar sobre isso e provavelmente ir para outros lugares também, continuar falando sobre isso. A minha palestra está meio que separada, a gente vai ter, são mais ou menos 3 partes. A primeira parte é uma contextualização mais macro. Eu vou falar de onde foi, como foi, quem foram os jurados, os processos. Eu vou mostrar também alguns dos projetos que eu gostei mais, né? Sempre tem muita discussão, né? Os projetos nem todos são tão unânimes assim, então eu vou mostrar alguns que eu gostei mais. Depois tem números, a gente vai ver trabalhos inscritos, trabalhos selecionados, um pouco de análise de aproveitamento por país. E aí depois tem os trabalhos brasileiros, né, para ficar mais fácil de identificar quais foram os brasileiros. Então, Tipos Latinos é um projeto colaborativo, são 13 países, basicamente ancorado em 3 grandes objetivos, né, 3 pilares. Então, o primeiro deles é incentivar a produção de tipografia, né, de desenho de fonte. O segundo deles fica mais real quando a gente está lá, que é integrar todos esses países. Eles, talvez pela língua, todos falam espanhol, então eles, quando se encontram, foi uma coisa muito curiosa, que eles têm muito interesse um pelo outro, assim, de saber, como é que está a economia, vi que, né, tem aquela pessoa, como é que está a política, e eles trocam muito disso. E talvez a gente, por falar português, né, eu também não sou um cara tão politizado, eu achei aquilo muito fascinante, né, então juntar todos aqueles 7 países e um interesse muito verdadeiro um pelo outro. E aí o terceiro objetivo é basicamente o que está acontecendo aqui, né? É montar a Bienal, né? Montar a exposição, com isso fazer algumas palestras. Essas palestras vão ajudar a divulgar esse trabalho, vão ser gravadas, né? Vão ser disseminadas. Então, a Jura, né? Esse processo de falar sobre os trabalhos, de avaliar os trabalhos, selecionar, aconteceu em Valparaíso, que é uma cidade muito simpática, fica mais ou menos 45 minutos, 1 hora de Santiago. Valparaíso é uma cidade portuária. Foi a segunda vez que eu pude ir a Valparaíso e eu gostei muito mais de Valparaíso do que de Santiago, né? Ela é muito simpática, ela é toda morrada, ela tem umas plaquinhas assim de área livre, né? Assim, você vai subindo a rua e tem uma plaquinha assim, área segura para tsunami. Nunca tinha visto isso na minha vida. Né, visto isso, naquela altitude, né, daquele ponto em diante você está seguro se vier um tsunami. E, para nossa sorte, o lugar onde foi a sala onde aconteceu a jura de fato estava acima, né, da zona de segurança. Então a gente estava realmente confortável. Esse lugar da jura, né, o Parque Cultural de Valparaíso, foi um lugar muito bacana. Ele é um presídio abandonado, né, aqui atrás isso é um presídio. Aquela construção é o prédio mais velho de Valparaíso. Não sei exatamente o que é, tem uma cara um pouco de
de galpão, enfim, é o prédiozinho mais velho. Esses são os 7 jurados, né? Então, da direita para a esquerda tem o Corradini, que é um colombiano, tem uma produção muito forte, é um cara muito ativo no MyFonts, se vocês procurarem lá, Corradini Fonts. Ele tem uma produção bem extensa. Hoje ele é um pouco mais focado em scripts. Tem eu ali do lado, né? O Bruno falou que eu sou uma grande referência, né? Aquelas coisas. Mas na verdade eu não tenho uma produção muito forte, né? Eu não produzo fontes, não tenho uma produção extensa. Eu acabei sendo mais um cara que atua assim, eu acabo captando alguns projetos e sou mais diretor de criação de projetos, junto equipes, defino nortes e ajuda a fazer a coisa acontecer, do que desenhar de fato, assim. Desenhar de fato, bastou o primeiro freela para falar, não é tanto assim a minha praia, né? Mas eu continuo apaixonado por Type e o processo da jura é bacana, porque quando me convidaram eu falei, caramba, como é que eu vou ser jurado desse negócio, né? Não tenho uma super produção, não sou tão representativo assim. E eles falaram, na verdade isso é muito bom, porque se você tivesse uma produção muito forte, você não poderia enviar trabalhos. Mas tem uma certa condição de avaliar trabalhos. Então isso foi bem bacana. O terceiro ali da direita para a esquerda é o Miguel, argentino. É um cara também assim bem das antigas, envolvido com o mestrado da UBA, tem uma participação no setor acadêmico muito grande, desenhou também, é diretor de arte. No meio tem o mexicano Davi Kimura, uma peça super simpático. Eu não falo espanhol, ali eu descobri que a gente deve ter um chip quando a gente nasce, que a gente realmente consegue falar um portunhol maravilhoso. E o espanhol do México, para mim, foi o mais fácil de entender, disparado. Disparado, assim. Eu, se tivesse que estudar espanhol, eu iria para a cidade do México, porque é muito próximo, achei muito próximo. Davi Kimura também é um cara que tem uma produção forte, mas também hoje professor bem... um professor bem ativo e tem uma produção editorial também, de livro, de revista muito, muito intensa. Depois vem o Rubem Salinas, da Bolívia. Ele veio, na verdade, para substituir o jurado venezuelano, porque na época que aconteceu a jura, a Venezuela estava naquela situação difícil, enfim, aquela coisa meio guerra civil. Ele não conseguiu sair da Venezuela e veio o Rubem. O Rubem é arquiteto, designer gráfico. De todos que estavam, ele era o único que não tinha experiência com desenho, o único que não desenhava, mas tinha uma produção sólida de design gráfico, de uso de fontes. Depois tem o Javier Quintana, que foi o jurado chileno, foi, digamos assim, o nosso líder, né, o cara que mais estava mais dentro dos processos, do que ia acontecer depois, né? Ele foi meio que o nosso anfitrião ali, uma figura simpaticíssima, um cara que tem uma produção muito, muito forte, tipográfica também. Todos aqui, né, tem uma produção tipográfica, tem uma produção de design gráfico forte. E o último, o Fernando Dias, que era meio nosso rockstar ali da galera, né? E também gente super simpático. Esse é um cara que também tem uma produção de design, de desenho muito forte, não tão de design gráfico. E também envolvido com o ensino. Então, na verdade, todos eram meio que um conjunto de descrições, assim, né? Então todos são professores, né? Quase todos, com exceção do Rubem, têm uma certa experiência com type design. Todo mundo pesquisa e está todo mundo envolvido com o fomento e com o incentivo de desenho de fonte. Então era um grupo bem coeso. Não tinha nenhum de nós tinha experiência com júri, né? Fomos todos jurados pela primeira vez ali. Isso foi muito interessante, porque por mais que o Javier tenha sido um pouco nosso líder, ele também estava experimentando coisas. E demos sorte, na verdade, porque a dinâmica de nós 7 foi muito boa. O Fábio Lopes, que foi o jurado brasileiro das 2 edições anteriores, relatou que tiveram muitos casos assim de quando começa a discutir, né, não, é essa fonte, blá 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 blá, acredite ou não, esquenta, pode parecer bobagem, né, discutir fonte e falar, não, mas é isso aqui, não, essa haste, não sei o que, você tá louco.
Tem realmente louco para tudo. E esquenta. E com a gente foi tudo bem tranquilo, né? Não tivemos problema nenhum. Demos muitas risadas. Então, né, se a gente for compilar tudo, né, uma grande compilação, né, uma visão bem macro, foram 3 dias de jura. Foi a primeira vez que tivemos 3 dias. Edições anteriores foram 2 dias. Não sei como eles conseguiram. Um troço insano fazer em 2 dias. Absolutamente insano. Talvez me habilite a questionar a qualidade do resultado. Você fala, não, vai fazer muito rápido. Brincadeira. Mas 3 dias já é bem corrido. No total dá 21 horas analisando fonte, analisando type. São 16 países que enviaram projetos. Basicamente, um pouquinho mais de 500 projetos, né, 502. 78 selecionados, e dos 78 selecionados, 5 certificados de excelência. Certificado de excelência significa que foram 7 jurados, 7 votos. Né? Assim, é unânime. E tem uma questão interessante, a gente estava conversando sobre isso no almoço, né? 78 projetos selecionados. Tem um pouco que não tem claro assim quantos projetos tem que selecionar. Se é 70, 72, 80, não tem claro. A gente sabia que era entre 70 e 80. E isso, de certa forma, balizou muito das nossas decisões. Vamos ver como é que foi esse processo, né? O processo ele é interessante. Então, nenhum de nós tinha experiência de júri. O pessoal do Chile, que foi muito simpático, foram muito atenciosos do começo ao fim. Assim, eu cansei de agradecê-los, né? Eles foram impecáveis, impecáveis. E eles deram pra gente um livretinho no começo do processo, tentando explicar assim, olha, a gente sugere que vocês sigam esses passos. E a gente, de certa forma, acatou, né? A gente falou, poxa, que bacana, que simpático. Mas o que eu vou mostrar aqui como metodologia é como se fosse assim, é o que a gente definiu para 75, 80% de toda a avaliação. Não foi 100%, porque logo na primeira categoria a gente também estava experimentando, testando, vendo se ia funcionar, se não ia funcionar. Então eu vou mostrar como se fosse assim, nossa, fizemos tudo assim. Mas não foi a grande maioria, né? Foi 75%. Então o primeiro passo, a gente tinha lá uma sala muito bacana, né? Esses centros culturais novos, eles têm essa estética bacana, né? Esse industrial chic, de certa forma, né? Cimentão, concreto armado, paredes, luzes, era um lugar bem interessante. Então a gente fazia isso, né? A gente espalhava, né? A gente pegava lá, cada categoria era um envelope, né? Um sacão de pranchas. E a gente distribuía pela sala todos. E aí cada um dos 7 jurados ia pegando projetos de certa forma assim, projetos que ou a gente achava que tinha qualidade baixa, mas muito baixa, assim, a ponto de não precisar estar na amostra, ou projetos que a gente achava que deveriam ser de outra categoria. Então estava lá um projeto inscrito na categoria texto que, sei lá, era para estar em título. A gente simplesmente pegava e ia levar para discussão. Então ficava aquela pilha lá de pranchas e era mais, na verdade, para tirar os trabalhos de baixa qualidade. Então era rápido, era olhar o projeto, os 7 em volta, putz, não, fora. Ah, não, esse aqui é miscelânea. Fora. Aí sempre tinha um que era assim, não, um ou dois começavam a falar, não, mas esse aqui, não, então fica. Aí fica. Mas o objetivo era uma peneirada grossa mesmo, porque tem um volume grande desses 500 projetos, desses 500 trabalhos selecionados, tem um volume bem grande que não está ainda né, não chega nem na qualidade mais baixa, digamos. Aí tem a peneira fina. Então depois que a gente fez essa primeira limpeza, a gente volta nas pranchas, né? Cada jurado tinha um post-it de uma cor e isso foi bem prático. Então a gente ia lá, né, avaliava aquela prancha, tudo mais, e punha lá se era um trabalho que a gente achava que podia continuar, deveria continuar, a gente ia lá e colocava um post-it. E aí tem um pouco essa lógica, né? Se tem um post-it ou nenhum, vai para o bolo. Se tem 2 ou 3 post-its, né, se teve 2 ou 3 votos, ia para discussão.
E se tinha 4 ou mais votos, também não se discutia, ia para o bolo dos aprovados. E aí é que tem esse processo de discussão da peneira fina, né? E aí aqui a coisa ficava um pouco mais quente às vezes, mas também não tão intensa. Mas era onde a gente talvez passasse, onde a gente talvez passou o maior tempo, que era vendo, falando, poxa, mas e esse aqui e aquele ali? Será que esse merece continuar, não merece continuar? Aí fazia diferença, assim, ter um pouco de experiência mais com type, ter desenhado, porque às vezes a discussão ficava bem... A coisa chegava num nível bem específico, assim, né? De olhar o conjunto todo e conseguir ver o conjunto como um todo, proporções, cor, peso, ritmo, e ainda assim conseguir identificar detalhes que se sobressaem, alguns erros crassos, mas pontuais, conseguir fazer uma avaliação e ter essa pontuação toda com propriedade, falando, não, então esse merece continuar, então continua. Depois, terceiro passo, com todos os projetos selecionados, que nem eu falei, a gente tinha ali uma ideia de fazer 70, 80 projetos selecionados. Então a gente, na verdade, ia selecionando os melhores das categorias sem ficar balanceando, não, poxa, texto, escolhemos 32. Precisamos, então, na verdade, cair para 28. Não, a gente fazia 32, 35. E aí o terceiro passo disso tudo, que é já no último dia, era olhar todos os selecionados de todas as categorias e aí sim ver, putz, né, texto e título são categorias muito representativas. Né, são categorias que têm trabalhos muito fortes, então precisa estar um pouco mais equilibrado. Miscelânea, experimental, assim, tem uma quantidade de inscritos ridícula, porque tudo pode ser um experimento. E tinha uns experimentos terríveis. Estou experimentando com a altura de X. E era uma fonte normal. Que tipo de experimento é esse, né? E aí tem o último dos processos, que é discutir os selos de excelência, que é, na verdade, assim, esses projetos que receberam ou 7 votos de imediato, ou projetos que receberam 6 votos. E eles são bem, assim, eles se mostraram todos, né, bem, digamos assim, bem caxias com esse negócio do selo de excelência, né? Será que esse vai, esse não vai? Tem um preciosismo, assim, que esse aqui, na verdade, é o nota 10 com estrelinha, né? A gente, acho que no Brasil, é um pouco mal acostumado, né? A gente dá muita nota 10. E ali não, né? Ali a nota 10 e a estrelinha custava bem caro. A gente teve 5 selos de excelência. Sendo que a gente teve um projeto que é a Wishes Script, que é uma fonte script que está para aquele lado, que na primeira passada, na primeira seleção de votos, teve 7 votos de imediato, assim, pau. Selo de excelência na primeira passada. Né, foi assim, avassalador. Nenhuma outra excelência teve essa força. Então vamos lá para os dias de fato. Dia 1. Começamos com um título, que na verdade era uma categoria muito grande, né? Eu questionei depois, na parte de feedback, eu sugeri para eles mudar esse nome. Título não acho que é um nome bom para essa categoria. Se tivesse isso para mim a alçada para resolver, eu colocaria como display. Para mim faz mais sentido. Eu acho que para quem desenha deve fazer mais sentido. Tiveram muitos projetos inscritos como título que deveriam estar em texto. E um caso em específico, que foi o projeto da Unimed do Edu Wilson, bailou nessa. Ele inscreveu como título, na verdade é uma fonte que é muito mais para texto, né, ou funciona muito bem como texto, e um super projeto, um projeto incrível, dançou nisso aí. Então a gente fez título, fez experimental, aí tem o Kimura avaliando eu acho que até Gandur, do Sabino. Controle tem ação limitada. Uma coisa muito curiosa do primeiro dia, e especificamente da categoria título, foi que tinha uma quantidade
tão grande de fontes script. Fontes script são essas difíceis de definir, mas geralmente cheia dos floreios e assim, chega a um ponto que é mais difícil de definir, mas isso é font script, né, sem querer entrar em muitos detalhes e minúcias. E tinha uma quantidade tão grande e a qualidade era tão alta, que a gente falou para eles: tira isso aqui da categoria título e faz uma categoria script, porque eram muitos projetos muito bons. E se eles ficassem em título, eles iam comer muitos... Não comer, mas eles iam ficar muito representativos, que é o que aconteceu. Vocês vão ver, tem, sei lá, acho que uns 6, 7, 8 talvez. Tem muitos. Então, né, foi uma sugestão, não foi acatada, mas a gente sugeriu. Você vê que a gente acha, né, que a gente tem algum poder, mas aí o pessoal da coordenação gosta também, né? Eu sou ele, coordenador, nem sei se fala assim em espanhol. Aliás, eu preciso contar pra vocês o meu auge no espanhol. Assim, foi ridículo. A gente estava lá em Santiago do Chile, num desses almoços, né, de confraternização, tal, e aquela cervejinha, aí um apresenta o projeto, outro apresenta o projeto, e já, né, eu totalmente descontraído, falando um espanhol assim grosseiro. E aí o cara fala: pô, mas e aí, como é que tá o negócio dos rolezitos, né, os rolezitos? E eu tava assim, no auge da minha espontaneidade. Eu falei: los chicos tocam lo terror. Eu falei: puta vida. Nessa hora eu vi o Fábio Lopes, ele tava na cadeira, assim, longe. Mas ele, cara, ele rolava, assim, sei lá, ele deu tipo um triplo mortal carpado, caiu de barriga no chão. Falou: puta, chicos tocam lo terror, cara, que é isso? Esse foi o meu auge do espanhol. Depois disso, só caiu. Dia 2, texto. Não, dia 2 foi muito forte, né? Dia 2 começou com texto. Texto exige pra caramba da gente, tem que ficar em cima da prancha, tem que levantar as pranchas, né? Porque tem que ler o texto, ver como é que funciona, como é que não funciona. No segundo dia, eles programaram pra gente fazer a parte da manhã uma categoria, a gente escolheu o texto, depois fazer o resto da tarde aquela batelada de outras categorias, que na verdade são muitas, mas são muito rápidas. Mas levaram a gente para um lugar que chama Cidade Aberta, que é uma comunidade de arquitetos, a uns 30 minutos, 40 minutos de Valparaíso, e é uma comunidade, digamos assim, hippie, entre aspas, de arquitetos. Eles moram lá, eles cozinham junto, eles vivem junto, enfim, tem todo esse pique, né? Eu confesso que eu achei interessante, mas cansativo e, sei lá, a gente estava com o foco em analisar fonte, e aí de repente a gente estava tendo que encarar um troço desse, assim, sabe? Tipo, um cara fazendo um tour sobre a história da arquitetura com a arte. Todo mundo meio que nem esse cachorro, assim, um frio do capeta, assim, né? Você vê esse aqui é sensacional, né? O cara tava tirando a foto do cachorro. Assim, todo mundo com aquela cara, assim, não, pelo amor de Deus, acaba logo. Dio mio. E dia 3. Então, dia 3 a gente volta um pouco na fase 3 do processo como um todo, né? Que é reavaliar as categorias, voltar a ver os selecionados, discutir as excelências e passar essa rodada de feedback, né? Que seria falar para os coordenadores como é que foi essa coisa de sugerir a categoria script, sugerir a mudança de nome da categoria. A gente também fez uma sugestão interessante. Dava para ver nitidamente que tinha muitos projetos de aluno, que é assim, uma fonte de texto de um peso só. O cara mandou só o regular. Aí é bacana, tem a consistência e tal, mas tem aqueles pontos que você fala, dá pra ver que tá em desenvolvimento, né? Não tá sólido ainda, tá em desenvolvimento. São projetos legais. E a gente falou, pô, abre uma categoria estudante, cara. Né? Incentiva esse estudante a mandar, principalmente o pessoal da UBA lá na Argentina. Eu não sei como é que eles conseguem, cara, que ele é tipo uma fábrica Acme, sabe? Você entra 50, sei lá quantos são lá, 200 negros numa sala. Não sei como é que eles fazem isso. Enfim, uma vez eu falei com um cara que faz UBA, tava na mesa ali e ficou tenso.
Então, vou mostrar alguns desses projetos. Eu vou mostrar um projeto por categoria, que foram os que os que eu achei mais interessante. Começar pela Wishes Script, que é aquele que eu falei. Esse projeto foi assim, excelência de imediato. Pôs na parede, 7 post-its, indiscutível. Todo mundo ficou fascinado. Quem desenha, né, quem de vocês desenha, sabe como é difícil encarar isso aqui. E como é difícil conseguir não só a curva fluida, mas o contraste certo no lugar certo, com essa fluidez. É muito difícil. Então, essa fonte assim, é muito mestre, né? Todo mundo ficou entregue, assim, completamente apaixonado. Tem essa outra fonte, uma Machete, Baioneta. E eu gostei demais, principalmente do Choripan, que me lembra muito uma fonte que se chama Neuland, de um cara que se chama Rudolf Koch. Uma fonte que eu adoro, uma fonte que parece talhada na madeira, né? E assim, eu não fiquei tão fã, tanto que isso foi meio consenso também. A gente mandou uma sugestão para o designer fazer a prancha de apresentação só com o peso bold, não apresentar o regular. Porque o regular é mais fraco, né? O peso é mais fraquinho, mas o bold é incrível. Esse Choripan, esse é aquele tipo de fonte que eu quero ter pra mim. Não sei o que eu vou fazer com isso, mas dá um certo conforto, assim, sabe? Caramba, eu vou olhar essa fonte com frequência. Daqui a pouco, o Bruno, fica de olho aí que eu vou levar o impresso pra casa lá, hein? Tem cá, mas o catálogo, que isso, cara? Quadrinho de banheiro, né? Vou colocar lá no banheiro. Uma outra fonte que me apaixonei de cara foi a Haltrix, que é do Daniel Sabino, um brasileiro, que é uma interpretação muito pessoal, muito forte em cima dessa coisa do script. A gente viu na Wishes, o script geralmente ele é muito borboletado, né? Ele é muito feminino, é tipo Mozart tocando no fundo. E o Sabino transformou isso num troço mais masculinizado, assim, sabe? Com ângulos, com uma coisa bem... muita presença, assim, mas ainda mantendo a coisa do script, né? A Haltrix quase bailou, porque ele fez uma prancha tão ruim, que eu tava ali, sabe? Não, mas é bom. Aí ficava na minha cabeça, mas eu não posso, né? Sou brasileiro, conheço o cara, não posso ficar incentivando, mas é bom. Pro meu alívio passou, mas passou com 4, assim, sabe? Tocou no sarrafo ali, o sarrafo balançou. Outra fonte que eu gostei muito é essa, eu não sei como é que pronuncia, eu não sei se é Hauria. Hauria. Eu achei ela fascinante, adoro. Assim, esse A itálico tem a relação de contraste é muito difícil de conseguir, né? A curva de fora com a curva de dentro são formas difíceis de desenhar, difíceis de fazer isso acontecer direito numa fonte como um todo. Adorei o bold, assim, uma fonte que eu realmente curti bastante. Essa aqui é a Serendip, do Rafael Saraiva, brasileiro. E também fiquei apaixonado com esse peso aqui, com o regular, apaixonado com o small caps. Bold, achei até curioso, bold geralmente é onde a fonte ganha muita personalidade. E no caso da Serendip, para mim é o inverso, né? Ele conseguiu por muita personalidade no peso mais leve. Né? E para ser uma fonte de texto e funcionar tem um cuidado grande. Que nem esse aqui é o que diz? Que script que é? Você sabe? Sim? Sinhala? Sri Lanka. Enfim, nem é uma coisa que me fascinou tanto, né? Mas esse aqui eu gostei. A caravela já podia ter bailado, né? Essa caravela não deu certo. Outra fonte que eu gostei muito foi a Amster Pro. Na verdade, gostei muito porque é um tipo de fonte que eu gosto muito, que é type holandês. Essa fonte é type holandês por excelência. Ela tem muitas coisas que me agradam. Enfim, eu como o Bruno falou, né, eu aprendi type na Holanda, no mestrado holandês. Então eu não sei, bateu. Eu gosto de type holandês e a Amster Pro é muito holandesa. Gostei muito dessa fonte experimental do João Batista. Ela é baseada num artista plástico que se chama Leon Ferrari. E eu queria, na verdade, perguntar para o João se na verdade isso aqui é só um tracing de
desses desenhos que são originais ou se ele fez alguma coisa. Mas, de qualquer forma, eu fiquei fascinado. É um type que está na categoria experimental, que eu acho que foi um dos poucos que se propôs a experimentar um pouco mais, né? Depois eu fiquei pensando no experimental, eu fiz questão de escrever o texto sobre a categoria experimental. E eu acho que o experimentalismo está aqui, né? Type, se a gente for pensar em termos abstratos, é uma relação de traços finos, traços grossos, proporções e ritmo. E é o que está aqui, né? E essa tem uma reflexão, né? Não é um experimento com altura de X. Outro projeto que eu adorei foi essa família de pictogramas. Vocês vão ver na placa, é imensa essa família. É para jornal. Adorei os bonequinhos aqui de baixo. Também gostaria de ter eles feitos assim, sabe? No meu, de repente com ímãzinho para trocar de roupa, pôr um bigodinho. Adorei. Sou fã de pictograma. Esse outro projeto é fascinante. Também ganhou excelência de cara, assim, de imediato, assim, foi excelência. E isso é marca de cimento. Isso é um pacote de cimento. Cara, é sensacional. É sensacional. Cimento Inca. Projeto que eu gostei muito também foi... esse é um projeto editorial sobre, né, comida, receitas e tudo mais. Todo lettering é feito na mão, é original. Toda ilustração é original, feita na mão. Tem um cuidado com microtipografia muito grande, né? Tinha uma fotografia muito legal. Esse é um projeto que eu adorei, que é um projeto... É só uma ilustração, mas me cativou muito também. Todo mundo gostou desse projeto. Esse eu acho que era um projeto que estava lá na casa dos 6 votos. Acabou não levando excelência, mas foi muito legal. E a gente teve 2 projetos, que eu nem sei se dá para apagar essas luzes daqui. Dá para apagar essas daqui? Do palco? São 2 projetos que são motion, são projetos de type in motion. E os dois, assim, a gente vê muito type estático, quanto muito a gente vê uma coisa semi-dinâmica com OpenType. Mas quando a gente vê motion, a coisa fica diferente. Então eu vou passar os dois, porque os dois foram selecionados, assim, também todo mundo gostou bastante. Essa fonte é do Aleppo. Estrela cadente ali. Muito rápido, mas muito bom. Muito legal. E aí tem esse outro projeto que é um projeto que veio da Inglaterra. Então, teoricamente, assim, a Inglaterra escreveu um projeto e teve um projeto selecionado. 100% de aproveitamento, né? Liderando as pesquisas. Esses caras do velho continente são muito bons nisso. Então, é um cara da Inglaterra, não sei se Fernando Lazari não tem nome de inglês, né? Então deve ser um cara, enfim, se bobear, até um cara né, latino, aqui, da América Latina. E usou a Montserrat, da Julieta Ulanovsky. A Montserrat é uma fonte que eu adoro, a gente estava comentando sobre isso, né? A caixa alta dela é maravilhosa. Montserrat é um bairro em Buenos Aires, é um bairro que tem uma grande concentração dos principais prédios públicos. Então tem esse vídeo que é até assim mais agressivo em termos de motion, de animação, do que o outro. Pode cair a luz também? E é um poema do Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges.
legal, né? Muito bom. Eu acho Motion fantástico, Motion com Type, então. Bom, vamos então para esse último, né, o bloco da palestra. A gente vai dar uma olhada em números, um pouco mais próximo para ver esses aproveitamentos e fazer um pouco de análise, um pouco de reflexão. Então foram 502 trabalhos inscritos, a gente teve aí 194 projetos em título, 108 em experimental, 74 em texto, e aí aquela coisa do experimental, né? Vale tudo, literalmente vale tudo, né? Joga no experimental que chance aumenta. 74 de texto, 54 de logo e lettering, 33 de outros. Outros é ótimo, também acho outros fantástico. 25 de editorial e 14 de miscelânea. Então, editorial, acho que outros também, era antigamente uma categoria que era design com fontes latino-americanas. Tanto que esse projeto de Motion é isso, os dois projetos de Motion é isso, né? São projetos usando fontes latino-americanas. São coisas que acho que a coordenação estava até discutindo terminar essas categorias, porque hoje já se tem uma produção significativa, né? Então não há mais tanta necessidade de forçar, falar, olha, estamos usando fontes latino-americanas, né? As fontes já estão aí e, na verdade, a gente conhece projetos que são muito bons e não foram nem inscritos, né? São projetos de design que vão tentar concorrer em outros lugares, outros concursos. Então, de todos esses inscritos, né, de título foram 28 selecionados, de experimental foram 8, de texto foram 23, 6 logos, 4 outros, 5 de editorial e 4 de miscelânea. E vamos para os aproveitamentos, então. De todos os inscritos, né, de todos os trabalhos inscritos e selecionados, o melhor aproveitamento é texto, né? Fazer uma fonte texto, por pior que seja, dá muito mais trabalho do que fazer uma fonte Dingbats, experimental. Enfim, dá trabalho fazer texto. Então, geralmente, as fontes texto têm melhor aproveitamento. O cara já manda, tem mais chance de ser selecionado. Miscelânea com 29%, aí editorial 20%. Título também foi essa coisa, né? Mas manda lá no título que talvez vá, né? E não foi, teve muito trabalho bombado, né, digamos assim, que não foi selecionado para título. Congelamento. Isso foi algo que eu fiz? Eu congelei alguma coisa? O outro foi? Então vamos magnetizar para esse lado. Vai ficar meio longe para mim. Não, a gente continua no outro, não tem problema. Alguém tem alguma relação emocional com esse projetor? Não, Ctrl Alt Del. Aí sim. E eu que tava brincando com você antes, né? Que problemas era coisa da década de 90, né? Foi? Maravilha. Então é isso aí. Esse aqui são os números do Brasil, né? A gente mandou 33 projetos para título, 15 para experimental, 12 para texto, 6 para logo, 3 para outros, 2 para editorial e 3 para miscelânea. A gente mandou 12 projetos para texto. Isso é muito significativo. O Brasil não tem tradição de type texto. A gente tem tradição de Dingbats, type vernacular, fonte título. A gente não tem tradição de texto, né? E 12 projetos de texto foi significativo. Mais significativo é ter 7 projetos de texto selecionados. O Brasil foi o país que teve o maior número de projetos de fontes texto selecionado. E isso é muito significativo. Né? Então, olhando o nosso aproveitamento, né? Então, praticamente 1/3 da categoria de texto foi Brasil. Né? Talvez a categoria mais prestigiada, digamos assim, né? De certa forma, os projetos mais complexos. Aí, 1/4 de experimental foi do Brasil, 1/4 de miscelânea foi Brasil. Aí a gente teve, né,
um pouco aí menos de título e nenhum logo, nenhum editorial, nenhum outros. E aí aqui, para mim, a mensagem é muito clara. O designer brasileiro, o escritório brasileiro que está trabalhando fonte, está trabalhando esses projetos, não está mandando projeto para tipos latinos. Né? Não é porque a gente está fazendo coisa ruim, simplesmente não está mandando para lá, está mandando para vários outros concursos, entre aspas, né? Então vou ver trabalhos inscritos por país. Aí o México brilhou, né? O México mandou 97 projetos. Assim, avassalador, né? Acho que o Kimura ficou lá incentivando todo mundo. Ah, Chico, anda, Chico, manda. Né? Ficou lá naquela correria. Mas, em termos de aproveitamento, a coisa não foi tão bonita para o México, né? Só tiveram 8 projetos aprovados. O Brasil teve 15 e a Argentina 26. E acho que isso é uma tendência, né? Edição passada o Brasil era terceiro colocado de projetos? Com 9. Argentina 35. Os hermanos estamos atrás. Estamos alcançando. É muito representativo para o Brasil. Tipo, sei lá, a gente tem o nosso primeiro curso de type muito recente, que é o do Senac em São Paulo, né? A gente não tem, eles têm essa, né, essa UBA Acme Factory of Type Designers, né? Então, em termos de aproveitamento, a gente teve, né, como eu falei, a Inglaterra com 100% de aproveitamento, fantástico, mas pouco representativo, foi um projeto, né, um projeto selecionado. Aí, da Inglaterra para baixo, aí sim é significativo, né? Então, Argentina, 33% de aproveitamento, Brasil com 20%, Chile com 17%. Chile também foi, né, um aproveitamento interessante. Aí você vê até Equador com mais projeto, Colômbia com projeto, e o México lá embaixo. Que a gente tem um pouco o nosso sobe e desce Brasil ao longo dos anos, né? Em 2004 era letras latinas, né? Não era esse modelo que é hoje. Mostra aberto, não tinha seleção. Então é isso, né? A partir de 2006 é que teve esse modelo parecido com o que é hoje. E aí, bom, 3 ou mais já se configura tendência, né? Então é bacana, porque 2010, 2012, 2014, então vamos ver se 2016, se não der para conseguir umas medalhinhas lá no Rio, vamos ver, né? A gente consegue umas medalhinhas em outro lugar, né? Vamos ver. Então, nossos aproveitamentos, né? Então 2010 só 6 projetos, depois 2012 8 projetos, e aí 2014 já muito mais significativo, né? Quase o dobro. E aí, para terminar, eu vou passar relativamente rápido os projetos dos brasileiros que foram selecionados. E aí, naturalmente, eles estão aí, né? Mais para ficar mais fácil de identificar, para de repente vocês irem lá e verem, né? Conferir, porque tem, por exemplo, né, o trabalho do Saraiva. Trabalho de altíssimo nível, né? Altíssimo nível, type texto altíssimo nível. Saraiva tá no Rio de Janeiro, né? Mas estudou, né? A fonte foi produzida no mesmo ano em que o Ditch estava em Reading. E esse é o projeto dele em Reading, lá no mestrado da Inglaterra. Enfim, é um cara que vai também, né? Se qualifica, estuda, volta, começa a produzir aqui. Hoje o Saraiva faz parte da equipe da Dalton Mag no Brasil. A equipe da Dalton Mag no Brasil é absurda, assim. A Dalton Mag é eles vieram e falaram, não, vamos desenvolver o mercado aqui. Então tem o Fábio Hag, que é o sócio, talvez o cara que está virando o principal cara da Dalton Mag no mundo. Tem o Fernando Caro, que já está com eles há algum tempo. Tem o Rafael Saraiva, tem o Bruno Melo e tem o Daverson agora, né? Então são 5 type designers brasileiros trabalhando com a Dalton Mag. Estava com o Hag ontem e ele estava falando, a equipe na Dalton Mag como todo tem 16 países, digamos assim, trabalhando junto. E ele falou, cara, a equipe Brasil é a equipe que tem o melhor aproveitamento, o melhor desempenho, né, faz projetos de volume e tem uma entrega muito sólida. Tem um projeto deles aqui, né? Então tem Garibaldi do Henrique,
Tem então a Soleto, que é do dessa equipe gigante da Automag Brasil. Tem as fontes do Sabino, essa é a Carol Sanz, existe a Carol Seref, que é muito legal também. Sabino também é um cara fora da média, impressionante. Sabino tem Haltrix, que a gente vai passar por ela. Tem fonte do professor de vocês, né, a Brasílica. Tudo bem. Tá bem. Tá alegre agora, né? Tá alegre. Tem a pétala do Marconi. Marconi também é um cara assim que tem que tirar o chapéu porque ele é autodidata e ele, cara, ele tá no Amapá. A internet não funciona direito no Amapá. É inacreditável. Gente, ele tá no Amapá. E ele tá fazendo isso do Amapá. Cara, essa fonte tem grego e cirílico. Tem não sei quantos mil alternates. Tem small caps pra tudo. Cara, ele... Esse talvez seja, assim, um exemplo muito bom de um type designer clássico. Assim, é um cara que você fala, esse tem problema. Tem aqui também, né, fonte do Esteves, que, né, também vai falar hoje. Né, cara, tem um histórico aí de carteirinha em várias edições da Bienal. Tem fontes do Edwilson Coan, que é um cara com quem eu trabalho bastante, né? Eu acho que na verdade é Edwilson, acho que assim, é Edwilson e os chineses. Porque ele é tão prolífico, ele trabalha tão rápido, que eu não acho que é ele. Eu acho que ele está lá em Curitiba, ele tem alguma negociação com a China, alguma coisa ele faz. Porque você manda para ele à noite, Edwilson, precisa disso aqui, meu, dá tempo. Não, tranquilo, Gus, tranquilo. Aí na manhã seguinte o negócio está pronto. Eu falei, Edwilson, o que você está fazendo, cara? Como é que é isso? Aí, então, a gente fez projeto da Veja, nova fonte da Veja, fiz com o Edwilson. São 6 pesos. Regular, semi-bold, bold, itálico, semi-bold, itálico, bold, itálico. Foi feito em 1 mês. 1 mês. Alguma coisa tem aí, gente. Alguma coisa tem aí. Então tem 3 fontes dele, né? As encorpadas. Tem a Boomer, que é uma fonte nova dele, que é uma fonte que eu gosto bastante. Ele está expandindo o Boomer, né? Acho que ele tirou aquela cartinha no War, né? Vamos conquistar o mundo e todos os continentes 2 vezes. Então ele vai fazer Boomer, Boomer Slab, Boomer Round, Boomer Dots, Boomer Inline, Boomer tudo ele vai fazer. Aí tem a Haltrix do Sabino, que também é uma fonte que eu falei que sou apaixonado com ela. Tem outra fonte do Sabino que eu já não sou tão apaixonado por ela. Tem a fonte da Fátima, que é bem legal. Esse trabalho também cativou todos eles. Não sei se foi porque Jesus estava presente, mas acho que a energia dele estava correndo, porque só faltou fazer aquela cena do Chico Xavier, todo mundo de mão dada, rezando um Pai Nosso ali. Mas foi assim, impressionante. Todo mundo olhou e ficou fascinado, querendo entender o que era isso, de onde vinha isso. Aí a galera leu a descrição. Isso aqui são aquelas padrões e desenhos de carroça de caminhão, né? Já é uma pesquisa já antiga dela, mas assim, foi imediato também. Todo mundo bateu o olho e falou, caramba, que sensacional. Quase pelo fim, a fonte que eu acho que tem o melhor nome de todas as fontes, essa é a que tem o melhor nome, Zezão.ttf. Disparado é o melhor nome, disparado. Nenhuma vai ganhar disso, nenhuma. Zezão.ttf. É sensacional. Zezal.ttf. E aí a fonte do João, né, a Lyon, que eu ainda tenho essa curiosidade de ver se isso é um tracing, só um tracing, mas enfim, tá aí, eu acho sensacional. Para terminar de fato, né, eu acho que passei já alguns minutos, mas vai dar mais alguns minutinhos. Eu queria terminar só com duas reflexões, que na verdade são reflexões
que eu acho muito importantes do universo do type. Quando eu estava na KBK, estava lá aprendendo fonte e já tinha, sei lá, milhões de fontes desenhadas. E aí eu estava lá aprendendo a fazer fonte e eu tinha um pouco dessa crise, né? Caramba, eu tô aqui aprendendo a desenhar fonte, né? Mas mais uma fonte. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Faz sentido isso? Não faz sentido? E eu participei de um processo na KBK, que era um processo de acreditação do mestrado. Antes era como se fosse um curso técnico, depois foi virar um mestrado. Então eu tive acesso a alguns documentos muito importantes que os professores da KBK escreveram e redigiram. E tinha ali uma reflexão muito boa, que eu não lembro se é do Speakerman ou se é do Eric Van Blokland, que foi meu professor da KBK. Que era bem simples, assim, ele falou assim: ideias novas precisam de fontes novas. Isso para mim foi assim categórico, ficou marcado para mim. Era new ideas need new typefaces. Aquilo foi muito bom, foi assim, caramba, me deu um pouco de um alívio assim, falei, caramba, tem como argumentar que eu estou fazendo uma fonte de texto, né, que é um negócio. Então isso ficou muito bacana, assim, ficou muito registrado em mim. E no último dia tipo São Paulo, o Eric veio, o Eric palestrou. E no final da palestra dele eu fiz eu fiz uma ou duas perguntas ali e uma das perguntas foi devolver isso para ele. Foi falar, olha, Eric, eu queria que você comentasse, cara, como é que é esse negócio que você lá como professor formando 10, 12 caras todos os anos num altíssimo nível, né, os caras que saem da KBK geralmente são caras dos 10 que fazem, 6 saem num nível muito alto, assim. Um se perde, sempre tem um que se perde. Os outros vão fazer outra coisa, que nem eu. Mas é um nível muito alto. E eu perguntei pra ele, e a resposta dele pra mim foi assim, inacreditável. Eu falei, cara, é isso, né? Eu preciso dividir esse pensamento com a galera. Ele falou, cara, pensa como música. Pensa que nem música. Quantas músicas já foram escritas? E aí você vai falar pro garoto, pô, não adianta você pegar a guitarra e fazer um som novo, porque tudo já foi feito. Não é assim, né? E type é isso. Né? Tem uma galera que vê type como uma grande forma de expressão e vai lá, e não é porque a gente tem milhões de fontes que o cara não vai chegar lá e vai fazer uma nova fonte. E não vai ser surpreendente. E eu acho que a KBK, Reading também, mostram isso a todo ano. Todo ano sai 12, 13 projetos ali que você olha e fala, caramba, sensacional. Então só para terminar, assim, são duas reflexões que para quem está envolvido com type, talvez alguém que esteja com essas reflexões, estou perdendo meu tempo, não estou perdendo meu tempo, são duas coisas que me aliviaram. E essa da música foi incrível, assim, foi do tipo, cara, é isso mesmo, é uma expressão e vamos continuar fazendo porque é incrível. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Comentário, que só um último comentário. Só você vê que todo mundo ficou treinando pose pra foto. Olha lá. Tá vendo o ombrinho deslocado? Só eu que vacilei. Saí de segura peru. Tem umas 5 fotos. Tem umas 5 fotos assim. E eu tô igual nas 5. Aí quando a gente foi tirar foto agora lá, eu fiz um inclinadinho assim de ombro. Sensacional. Valeu, gente. Obrigado.